E aqui no estúdio, as últimas perguntas para a Lidiane Gensk Bahia sobre direito condominial. Lidiane, a Jaqueline do Rio Grande do Sul tem uma pergunta. Você já respondeu algo parecido aqui hoje, mas o caso dela é bastante específico. Ela tem uma vizinha que tem cães que fazem muito barulho, latem o dia inteiro, dentro e fora de casa, no condomínio de casas onde ela mora. Ela diz que ela tem uma filha que é especial e essa filha tem muita dificuldade para descansar por conta do barulho dos cães. E o problema dela é que ela diz que não consegue falar com a vizinha porque ela humanizou os cães e não aceita reclamações porque diz que os cães são filhos dela. Nossa, situação complicada, né? Mas no caso da Jaqueline, ela tem uma última tentativa, conversar com o síndico. Se o síndico não conseguir resolver de alguma forma, ela deve entrar com uma ação judicial, explicar todo o caso, vai ter uma perícia, uma ação que não é fácil, é complicado, mas os cachorros podem até ser retirados do local. Já tivemos casos lá no escritório de que cachorros foram retirados de apartamentos, de casas em condomínio, por causa de incômodos aí aos vizinhos. E nesse caso, aí é atípico, né, dessa filha especial, ainda daria mais fundamentação até para esse pedido dela. O Margleison, do Ceará, quer saber se ele pode colocar placas de vendas no apartamento dele. Então, olha, normalmente até isso é proibido pelo CRECE da região. É bom ele se informar, porque em São Paulo não pode, no estado de São Paulo não pode, tem que ter um local específico lá no condomínio, tem que ter uma especificação nas placas, ele tem que consultar lá o CRECE do estado dele para ver se ele pode ou não. Mas normalmente lá na janela, na fachada não pode, porque é até uma alteração de fachada. A Sara de Porto Alegre disse que as vagas da garagem do condomínio dela não são cobertas. O síndico pode proibir de cobrir apenas a minha? Pode. Pode, porque é questão até de IPTU, de aumento de área construída, quando não é coberto é um cálculo que é feito pela prefeitura, quando é outro cálculo. Então, assim, pode-se decidir cobrir, mas vai ter que cobrir todas, vai ter que ser um padrão correto, vai ter que ter autorização para fazer essa obra na prefeitura. Só dela, realmente, ele não pode autorizar. A Raquel, de Parauapebas, não é de condomínio a pergunta dela, mas é interessante para responder. Se eu pagar o aluguel e no meu segundo dia na casa não quiser mais morar lá, eu tenho o direito de receber o dinheiro que eu paguei? Nossa, Raquel, não porque assim, o contrato deve prever uma multa e além disso, o contrato de aluguel também prevê um aviso prévio. Você tem que avisar para a pessoa ou 30 ou 60 dias antes de sair e pagar o aluguel. Então ela tem que pagar aquele mais o aluguel de um período pelo menos, tem que verificar o contrato dela. A menos que tenha algum problema muito grave no imóvel, né? Então ela foi enganada, não sabia que teve, mas tem que ser alguma coisa muito grave que justifique, então, essa rescisão do contrato imediato e a devolução do valor. Ok. A pessoa não se identifica, mas quer saber em relação a estragos realizados pelo vizinho de cima. Estou com o banheiro interditado há meses e eu não sei mais o que fazer, porque os vizinhos simplesmente não passam nenhuma informação concreta. Então, na realidade, tem que notificar extrajudicialmente o vizinho e daí entrar com uma ação judicial. Nesse caso, o condomínio não pode se intrometer muito no assunto. Pode até o síndico ajudar, tentar fazer uma reunião de conciliação, tentar marcar uma conversa entre os vizinhos. Mas quando parte para a questão judicial, que eu acho que já é o caso aí, já que está há meses, é um vizinho contra o outro. O Igor quer saber qual o quórum mínimo necessário para a mudança da convenção do condomínio. Mudança de convenção, quórum de 2/3 do total das unidades do condomínio. Sem esse quórum, não se pode alterar uma convenção. Ok. Outra pessoa diz aqui, Lidiane, é uma pergunta que também chega bastante nesse tom. Mora num condomínio e o síndico proibiu de o carro ser lavado. Então, é muito comum também, hoje em dia, por causa da economia de água, né, que na realidade a água normalmente é da área comum, então vai gerar um custo maior. Imagina se deixar todo mundo lavar o carro. Também por questão de limpeza da garagem, né, todo mundo vai lavar, a água vai escorrer, normalmente isso é feito até de final de semana, onde tem menos funcionários trabalhando, então acaba gerando um pouco de confusão no condomínio. Tá certo se ele proíbe, é o normal que acontece. É normal isso.